E essa liberdade todos nós temos. Somos, portanto, igualmente livres para uma boa vontade. Para além da nossa natureza, essa sim cruel e injusta. Perceba o quanto a ideia de igualdade se choca com a perspectiva naturalista da moral aristocrática. A segunda consequência dessa liberdade como boa vontade é o desinteresse. A ação virtuosa se confunde com a ação desinteressada. A liberdade, como vimos, é a capacidade de descolar da natureza, de certa forma opor-lhe alguma resistência. Ora, o que entendemos por natureza? O ritmo de nosso peristaltismo? A incrível propensão para micoses? Ou dores de cabeça quando venta muito? Exemplos de manifestação da nossa natureza? Sim, sem dúvida, mas que tem pouco a ver com liberdade, talvez porque nestes exemplos não haja algo a que resistir. Por isso, a natureza que vai nos importar para entender a liberdade e a moral kantiana se materializa nas nossas inclinações, que podem fazer com que nos ocupemos exclusivamente de nós mesmos, da nossa particularidade. Assim, descolar dela ou resistir a ela implica levar em conta os interesses dos outros, dando-lhes lugar. Para isto é preciso colocar-se entre parênteses, considerar outros desejos além dos próprios, e essa tal autolimitação supõe que não sejamos 100% egoístas. Esta reflexão está presente no nosso cotidiano. Todos sabemos distinguir uma conduta interessada de sua oposta. E atribuímos mais dignidade moral à segunda, a desinteressada. Tudo porque, sendo modernos, somos kantianos sem saber. Por isso achamos tão interessante quando alguém nos faz um favor aparentemente motivado por nada, sem expectativa de retorno. A terceira consequência dessa liberdade é o universalismo. A vontade, para ser uma boa vontade, deve se justificar universalmente. O dever que resulta de uma atividade intelectiva deve valer para qualquer um. No lugar de um Deus universal, uma razão universal, pelo menos capaz de parir o universal. Neste ponto, o senso comum moral se afasta do kantismo, porque é muito comum encontrar justificativas que se fundam na parcialidade do julgamento moral. O certo e o errado vão muito de cada um, decreta o palpiteiro, com áreas de erudição. Além do senso comum, pensadores legítimos arautos da pós-modernidade consideram que um dos principais pontos de ruptura entre o pós e o simplesmente moderno reside neste ponto, da universalidade moral. Michel Maffezoli, representante reconhecido dessa corrente pós-moderna, afirma que a sociedade hoje é politeísta em relação à sociedade moderna monoteísta. E com este politeísmo não revela somente a possibilidade de servir ou servir vários deuses, mas também vários valores, formas de julgamento moral. Então, é um pouquinho dessa obra aqui, A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade, do Clóvis de Barros Filho e do Júlio Pompeu, das editoras Casa do Saber e Casa da Palavra. Para viver bem os tempos que corroem os desafios encruzilhados do dia a dia, pense duas vezes antes de dispensar a filosofia. Permita-se alguma reflexão e aventure-se neste A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade, um curso de grande sucesso que se transforma agora em livro, revelando o quanto o conhecimento filosófico pode nos ajudar a ter uma vida mais consciente, engajada e feliz. A experiência lá de Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu será no mínimo divertida através de um texto ao mesmo tempo consistente e espirituoso, que reúne aspectos essenciais da existência e oferece abordagens insuspeitas capazes de ampliar o campo de visão e de redefinir a vida sob nova perspectiva. O homem é livre? Deus existe? O que é um comportamento ético? Muitas das questões que acompanham e instigam o homem através dos tempos são temas deste livro. A filosofia explica as grandes questões da humanidade, fruto de quase uma década de experiência bem-sucedida do curso homônimo da Casa do Saber. Engana-se quem pensa que os assuntos em pauta rendem reflexões herméticas ou embrenhadas de academicismos. Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu são mestres na arte de apresentar a filosofia encarnada na vida, com humor e exemplos cotidianos, sem, no entanto, abrir mão da fidelidade às ideias centrais de pensadores como Platão, Aristóteles, Hobbes, Maquiavel, Nietzsche e Foucault. Os autores gostam de dizer que o resultado obtido é algo como um excelente guia turístico que aponta grandes atrações e revela aos visitantes experiências novas e fascinantes. Portanto, se a sua vida tem alguma coisa a ver com liberdade, felicidade, ética, fé, poder, esperança e conhecimento, este livro é para você. O Clóvis de Barros Filho é bacharel em Direito e Filosofia pela Universidade de São Paulo, pela USP, e em Comunicação Social pela Faculdade Casper Libero. Pós-graduado em Direito Constitucional e em Sociologia do Direito pela Universidade de Paris II, é doutor em Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, onde atua como professor livre-docente.
É coordenador do curso de Ética e Meio Ambiente do Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas, da PEC-FGV, e consultor de ética da Unesco. É autor de Ética da Comunicação e coautor de A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Júlio Pompeu é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e doutorando em Psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo, onde atua como professor de Ética do Departamento de Direito. Atualmente é presidente do Conselho de Ética Pública do Estado do Espírito Santo e autor do livro Somos Maquiavélicos, né? Isso foi um pouquinho da boa vontade, a liberdade em Kant, né? É isso aí. Hasta la vista, vivos, até a próxima.